Eu testei 15 jogos de Play 3 na palma da mão e nesse vídeo eu vou te ensinar em 2 ou 3 minutos como começar a jogar PlayStation 3 em aparelhos Android o mais rápido e fácil possível, seja no smartphone, tablet ou, é claro, nossos infames consoles portáteis. Até em Ambernic tá rolando. Eu acho que a parte mais da hora é rodar o firmware e abrir a home do PlayStation como se estivesse num console original. Olha isso, cara. E pra vocês, eu passei dias montando essa página com link de tudo que vocês precisam e a melhor parte é que eu não fiz reupload de nada, tá? Eu configurei uma API que baixa sempre a versão mais recente direto dos GitHubs oficiais, sem precisar sair dessa página. E isso porque meu objetivo com esse vídeo é fazer algo atemporal. Mesmo que o nome do emulador mude, né, daqui a alguns meses, aqui comigo você faz só uma parada e encontra tudo o que você precisa sempre atualizado. E para deixar simples e fácil, dá muito mais trabalho do que vocês imaginam, vai muito além do vídeo. Então, sem enrolação, aproveita agora aí para se inscrever, deixa o like e se tiver a opção de hype, dá uma hypada aí que ajuda mais do que você imagina, considera virar um membro e é isso, aviso dado, bora pro que interessa. Tudo que você precisa é um Android potente, de preferência um Snapdragon. Hoje eu vou usar o Snapdragon 865 do Retroid, 8 Gen 2 do Odin 2, G3X Gen 2 do Ayanel, mas poderia ser aí um smartphone potente feito Red Magic 10 Pro ou um console portátil até mais fraco, entre aspas, aí, que é o Ambernic RG406H, só para demonstrar que num chipset que não é Snapdragon. E para provar que é fácil, eu vou deletar o emulador e refazer o processo com vocês. Com seu aparelho em mãos, o primeiro passo é instalar o emulador. Aqui embaixo na descrição você encontra um link para o meu guia escrito. Esse daqui é um cantinho que eu preparei para vocês sempre que precisarem de qualquer coisa relacionada à emulação de PlayStation 3. Aqui todos os links são atualizados automaticamente. Para agilizar, vamos já baixar aqui o emu para Android nesse primeiro botão e quem tiver o Obtain instalado pode usar o segundo botão se preferir, mas é opcional. E logo aqui abaixo temos a BIOS que está publicamente disponível no site da PlayStation. No meu computador, clicando aqui ele baixa direto, mas nos aparelhos Android eu tenho que segurar aqui em cima e abrir numa nova aba. Esse arquivo ele deve se chamar ps3update.pup. Agora para instalar, acho que todo mundo sabe, mas é só abrir o arquivo do emulador, né, que termina com .apk, pode ser diretamente ali pelo browser, na seção Downloads, ou usando um gerenciador de arquivos de sua preferência para realizar a instalação. Com isso feito, é só abrir o recém-instalado app. No momento da gravação desse vídeo, o recomendado é o RPCSX, aceitar todos os pedidos de acesso e bam, pronto, a parte mais difícil já foi. O segundo passo é instalar as BIOS. Como a gente já baixou elas, agora é só tocar aqui no ícone de hambúrguer no canto esquerdo superior para abrir o side menu e tocar em firmware. Navega até a pasta Downloads e seleciona o arquivo com aquele nome lá ps3update.pup. A instalação ela deve começar automaticamente, mas atenção, é melhor você não sair dessa tela nem deixar a tela dormir. O processo ele não só pode, mas acho que ele deve demorar uns minutinhos, tá? Se for muito rápido, desconfia. No final, às vezes ele termina normal e volta pro app, feito aconteceu agora, mas às vezes ele crasha o app e mesmo assim funcionou também. Para saber se a instalação rolou ou não, é só voltar aqui pro app, abrir ali o menu e se tiver ali firmware e um número depois, é porque tá feito. Bom, com o firmware instalado, a gente tá pronto pro último passo obrigatório e o mais da hora também, que é instalar os jogos. É claro que eu não posso ensinar a baixar jogo do Google. A forma legalizada é você ter um PlayStation 3 desbloqueado e fazer backup dos seus jogos. Ou ali no site do RPCS3 tem uma lista de leitores de Blu-ray capazes de fazer backup do jogo mesmo sem um Play 3. De todo modo, o que você precisa são arquivos no formato ISO ou no formato .pkg que vem conjunto com outro arquivo que é .rap. E também tem alguns casos que o jogo vem numa pasta aberta. Eu já vou falar mais disso no final do vídeo e agora eu vou instalar uma de cada para vocês verem. Vamos lá. De volta aqui na tela do RPCSX, bora apertar no botão de mais, depois no ícone de arquivo, navega até o jogo no formato ISO e assim como o firmware, deixa ele aberto instalando o maior tempo possível. O ideal é que demore uns bons minutos antes dele finalizar ou fechar o app sozinho. Dessa vez aqui ele fechou sozinho, bora só reabrir o app e ó, aqui no RPCSX apareceu o jogo. Acho que até é bom eu recomendar a todos vocês começarem com Rayman Legends, só pra ver se o aparelho aguenta, porque aparentemente esse daqui roda até no Ambernic, que eu não achava que fosse acontecer. Independente disso, toca ali no ícone do jogo para abrir e nessa primeira vez ele deve demorar mais para instalar todos os módulos PPU e nessa fase o app pode crashar ou travar algumas vezes. É só ir reabrindo o RPCSX, reabrindo o jogo até que, se tiver sorte, eventualmente ele deve iniciar com esses controles de toque aqui na frente da tela, que são necessários para quem não tiver gamepad, mas para quem tiver
um controle externo ou tiver aqui feito eu no console portátil, é só apertar nesse ícone de controle no canto inferior direito para assumir com os botões da tela. Todos os controles que eu testei aqui foram reconhecidos automaticamente, eu não precisei remapear nenhum, e é só isso que você precisa saber para começar a jogar. Se funcionou para você, boa diversão, deixa aí o like no vídeo, se inscreve no canal, hypa, que esse daqui é o básico do básico para jogar Play 3 no Android. Agora, se esse vídeo performar bem, eu quero fazer uma série de vídeos passando por todos os emus, só que o YouTube segura esses conteúdos, não sei se vai valer a pena, então se você quiser outros guias assim de outras plataformas, faz a braba aí pro pai, compartilha pra caramba em grupos gamer, WhatsApp, Telegram, onde você quiser. Eu só tenho um último aviso aqui pra você. Esse final de semana eu vou estar na Gamescom aqui em São Paulo, eu fui convidado pela AMD e eu devo bater um papo ali no palco deles a partir das 10h30 da manhã. Se pá, lá eu vou estar usando esse corta-vento amarelo aqui, a menos que faça muito calor, mas se me ver por lá, pode dar um salve, vir tirar uma foto, tamo junto. E bom, de volta aqui, nos próximos minutos eu vou dar umas dicas extras, demonstrar gameplay de 15 jogos rodando aqui dentro e no finalzinho eu vou falar sobre custom drivers, como converter jogo que vem aberto em pasta, algumas configurações, resolução de problemas comuns. Eu tenho bastante coisa pra falar ainda, tá? Então primeiro de tudo, depois que o jogo tá instalado, você pode deletar o arquivo .iso do seu aparelho para abrir espaço que o jogo ainda vai rodar. Para deletar do emulador é só segurar em cima por alguns instantes e selecionar ali deletar. Agora, bora instalar aqui mais um jogo. Dessa vez eu vou usar os arquivinhos PKG e RAP, que eles têm que ser usados ali em dupla. Então de volta aqui no RPCSX, toca no ícone de mais, depois no ícone de arquivo, navega até o jogo PKG, seleciona ele para iniciar a instalação e em seguida deve aparecer um cadeado pedindo pelo arquivo .rap, que serve de chave. Então é só clicar no cadeado, navega até o .rap, seleciona e deixa instalar ali com calma. Quando terminar, abre o jogo, deixa os módulos PPU ali instalarem, que demora um pouquinho, e bam! Lembrando que se não for de primeira, eventualmente, depois de abrir o jogo algumas vezes, ele costuma pelo menos botar e iniciar, mas por enquanto nem sempre roda, a gente já vai falar disso. Uma parada irada que dá pra fazer é deixar esse app de home carregar, né? Feito um jogo, só que demora muito mais que qualquer outro jogo. Às vezes coisa de horas e algumas tentativas, mas você acaba acessando o sistema do Play 3 mesmo, como se estivesse no console original. Isso daqui não é um front-end feito Pegasus que eu mostro aqui no canal, o que vocês estão vendo aí é a BIOS, é o firmware do PlayStation 3 que a gente instalou há uns minutinhos atrás, rodando aqui dentro, feito console original. É uma coisa linda de se ver. Infelizmente, que eu saiba, não dá pra abrir os jogos por aqui, nem fazer muita coisa, mas quem sabe com um firmware customizado um dia não abre mais possibilidades. Multiplayer, baixar o jogo da sua conta oficialmente, umas paradas assim. E ó, por enquanto é importante lembrar que no site do RPCS3 para PC, eles têm ali uma lista de compatibilidade e nem tudo tá marcado como jogável. Consequentemente, menos ainda vai rodar no Android, pelo menos nessa fase inicial, né? Ele tá lançando agora. Dito isso, ele já roda coisa bagarai. Então, como vocês podem ver, até o Anbernic RG406H, que não usa Snapdragon, com chipset lançado há anos, tá rodando aí um Rayman Legends até que legalzinho. Não tá perfeito e eu não recomendo o Anbernic Série 6 para Play 3, mas para vocês que já têm eles, é sempre bom saber que tá rodando, é um plus. Eu acho que a partir ali do Retroid Pocket 5 com o Snapdragon 865, que apesar de ser Snap, também é um chipset velho, dá pra brincar um pouquinho também. Começa sempre ali pelo Rayman, que é o jogo mais leve que eu achei, rodou em tudo que eu testei. E aqui no RP5 eu também testei Family Guy, e ele até que roda, não vi grandes problemas gráficos, ele tem mais queda de FPS que os outros consoles mais potentes, mas tá bonitinho. Quem sabe daqui a alguns updates a performance não fica melhor. E como eu sempre digo, jogos de desenho animado e anime costumam ser mais leves. A verdade é que se você quer experimentar a PS3, eu recomendo começar pelo console portátil AY Engine 2 Portal, e mesmo assim eu não recomendo que compre ele apenas para isso, já que PlayStation 3 portátil tá só começando. Então, apenas para isso, considera uma possibilidade, um plus que pode ser que melhore com o tempo. Uma curiosidade aqui, olha só, eu sinto uma maior compatibilidade no console Ayanel Pocket Evo, eu não sei porquê. Normalmente ele é menos compatível, mas aparentemente no caso do PlayStation 3 a situação é outra. Aqui a maioria dos jogos que eu testei no mínimo abriram, alguns deles não passam da Start Screen e outros chegam até o jogo em si, mas estão cheios de glitches gráficos, e outros também não renderizam nenhum gráfico. Alguns desses problemas já têm solução, vou falar sobre isso daí em alguns instantes, e
É bastante tentativa e erro, perdi bastante tempo, por isso que eu separei esses 15 jogos pra vocês já terem uma ideia do que funciona e não perder tanto tempo assim testando feito eu fiquei. Pra deixar mais atemporal, né, pra funcionar por mais tempo, eu decidi catalogar meus testes numa planilha do Google. Tá disponível ali no meu site, bem aqui, e lá daqui a algum tempo vai ter testes que eu fiz depois desse vídeo. E aí às vezes algo que não roda hoje pode estar rodando semana que vem, mês que vem. Por exemplo, no estado atual das coisas, tem bastante coisa feito o Skate 3 que até roda renderizando legal, não vi nenhum problema, mas ele tá bem lento ainda, simplesmente injogável no momento. Mas pode melhorar com updates, ou quem sabe com o driver certo. A gente já vai falar de driver, calma lá. O importante é que eu tenho esperanças e que algumas coisas já rodam perfeitamente, como o Cavaleiros do Zodíaco em português BR, com a história da saga das 12 casas, eu recomendo demais. Na real tem mais de um cavaleiro, acho que tem uns 3 ou 4 jogos dos Cavaleiros no PS3, e eu acho que todos estão em português, alguns até dublados. E falando em BR, olha, tem esse Legend of Korra, eu tô jogando em inglês, mas acabou de sair uma tradução BR pra ele, e eu tomei a liberdade de colocar lá no meu site também. Eu quero colocar mais traduções aqui em breve pra vocês. E esse Marvel Ultimate Alliance, ele tá bem maneiro também. Eu vi alguém rodando Wolverine, mas é que pra mim não abriu. Às vezes é questão de qual driver você tá usando, ou de onde você achou o jogo, ou pode estar corrompido, não sei. Aí um que eu nunca tinha jogado, mas eu simplesmente adorei a proposta, é o Sol, do filme Jogos Mortais. Ele tá rodando até que bem, tem que decifrar uns quebra-cabeças e enigmas. É jogo pra adulto, hein? Se for criança e estiver me assistindo, vai ter pesadelo à noite, toma cuidado. Um outro que tem uma estética parecida aí é o Batman Arkham Asylum. Eu acho que configurando direitinho, dá pra deixar ele rodando aí um pouquinho melhor, que já tá quase jogável. Ele costuma ser um jogo bem leve e ó, fiquei com pena agora. Se você for criança, eu tenho aqui um na real pra todas as idades. E a boa notícia é que é um dos melhores que rodam aqui dentro, é o Spyro 3. Inclusive, eu acho que esse dragãozinho aqui, ele merecia mais reconhecimento entre os ícones retro gamer, tá ligado? Ele ficaria ali, pô, perto do Crash, do Rayman, desses mascotezinhos assim. Os jogos do Spyro costumam ser, assim, muito bons. E eu queria aproveitar pra mostrar pra vocês, olha, reativando o controle na tela, a gente tem esse ícone aqui em cima, que ele é meio que o botão de PlayStation. Ele abre um menuzinho com algumas opções, como Save State, reiniciar o jogo. Tem outras coisas úteis ali. Eu normalmente saio do jogo arrastando da esquerda pra direita mesmo. E agora, saca só, é opcional, mas ao usar aparelhos com chipset Adreno, né, Snapdragon, você pode instalar drivers customizados, né, os Turnip, em certos emuladores para melhorar a compatibilidade de desempenho. E aqui, direto pelo RPCSX, você pode baixar e instalar vários drivers Turnip ao mesmo tempo, navegando por Settings, Custom GPU Driver, instala o que você quiser, define ali um só como padrão. Só acho que é importante lembrar que às vezes o driver mais recente, ele pode não ser o melhor para o seu aparelho, tá? Tudo depende da GPU específica do seu chip Snapdragon e quais jogos funcionam melhor com os drivers específicos. Então eu recomendo testar diferentes versões Turnip. Eu, pessoalmente, costumo começar pelo driver mais recente e se ocorrer travamento ou outro problema, eu experimento outros drivers mais antigos ou até mesmo o driver padrão que vem no aparelho. E quem tiver console com ABXY no padrão Nintendo, se pá, é melhor vir aqui em Settings, Controls e remapear só o X, bola, triângulo e quadrado para a posição certa. E já que estamos aqui configurando, uma outra parada que ajuda na performance para quem usa Snapdragon é navegar aqui por Settings, depois Advanced Settings, Vídeo, Vulkan, Custom Driver e aqui ativa o Turbo. Tem uma outra configuração que pode ajudar, alguns jogos com glitch gráfico, eles podem funcionar se tiver com essas 3 ou 4 primeiras opções aqui de Read or Write, com um botãozinho para ativar e desativar, que fica em Advanced Settings, Vídeo. E eu não sei se ajuda, mas também em Advanced Settings, só que agora em Core, eu aumento esse número de PPU Threads para 4, e aqui embaixo também mudo para 4. E se tiver muito problema do app crashando, lembra de sempre fechar todos os outros apps no background antes de começar a jogar. Isso também ajuda na hora de instalar os jogos. Se tiver muita coisa aberta, pode ser que ele dê um erro. E ó, uma dica para quem quiser deixar a tela acesa por mais de meia hora durante as instalações, dá uma bisoiada no app Caffeine, cafeína em inglês. Ele tá disponível oficialmente ali na Play Store e eu ia falar sobre essa ferramenta chamada PS3 ISO Tools, que ajuda a converter jogos que vêm em formato de pasta aberta para formato ISO. Eu acho que ele ainda é útil porque é mais fácil organizar as ISOs do que pastas com milhares de arquivos, mas no último update do RPCSX
X liberou uma instalação de pastas também. É igual às outras instalações, é só clicar em mais e agora nesse segundo ícone aqui que é uma pastinha, escolhe ela na hora de adicionar um jogo que veio aberto numa pasta. E batendo um papo aqui mais franco com vocês, o meu objetivo com esse vídeo é fazer meio que um guia definitivo que, se performar bem com a ajuda e aprovação de vocês, eu quero fazer em seguida sobre emulação de PC games no Android com Game Hub, que ficou muito mais fácil recentemente, depois de 3DS, que tem umas novidades boas aí, até que no final do ano a gente já ter passado por todos os emuladores, enquanto em paralelo a database do meu site vai crescendo com o link de tudo que você precisa para todas as plataformas, sempre atualizado graças à API que eu integrei. Só o que eu quero é que meu trabalho para a comunidade retro gamer ele seja mais duradouro, que essa informação ajude muita gente, não só agora, mas daqui a alguns anos. Porque eu acredito que jogos são como livros, eles são feitos para serem experienciados, e como todo cartucho, CD, DVD, Blu-ray, tudo vai se deteriorar com o tempo, e deixar de preservá-los é a mesma coisa que queimar livro. Os emuladores eles não são um presente pra gente, mas pro futuro da humanidade. Graças a eles, dezenas de milhares de jogos que estavam fadados ao esquecimento, agora eles vão existir pra sempre, 100, 200, 1000 anos. Eu quis começar aqui pelo PlayStation 3 porque é novidade no Android e o app RPCS-X é muito bem feito. No momento da gravação desse vídeo é o único que executa os códigos C++ do RPCS3 nativamente em aparelho Android, sem necessidade de container, e além disso, o desenvolvedor por trás do RPCS-X é um dos devs originais do RPCS3 para Windows. Mas se em algum momento o RPCS-X deixar de ser o emu principal para Android, eu atualizo lá no meu site e esse vídeo aqui continua atualizado a menos que uma mudança muito grande aconteça. E mano, ó, só para vocês que estão aqui até agora, tem um outro motivo aí para eu ter escolhido o PS3. Eu conheci a minha esposa por causa de um PlayStation 3 em 2007. Nessa época eu tava no colégio ainda e jogando basquete com os amigos, eles me disseram que uma vizinha tinha um PlayStation 3 e eles se juntam ali no play do prédio pra jogar todo mundo e me convidaram. Eu nunca tinha visto um Play 3, então é claro que eu fui lá e lá eu conheci a minha esposa, que é a dona do PlayStation 3 que mudou minha vida. Aí ó, tem uma dica pra vocês. Pra marcar o segundo encontro, eu fiquei desafiando ela pelo ICQ, que era tipo o WhatsApp da época, pra uma partida 1x1 de Guitar Hero, e foi aí que rolou o nosso primeiro beijo. E é isso. Agora vocês me conhecem um pouco mais, eu só espero que esse vídeo tenha ajudado, e se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, ou ainda melhor, cola no meu Discord com mais de 20 mil retrogamers pra trocar ideia, ou ainda melhor, cola no nosso canal de ofertas onde eu compartilho os melhores preços e cupons em tudo que o retrogamer precisa. E outra, na página principal do meu site eu tenho catalogado pra vocês todos os consoles e gamepads que passam aqui pro canal. Eu fiz um bot que atualiza o preço deles em tempo real, sempre direcionando pro melhor lugar pra comprar aquele aparelho. Falta muita coisa, mas eu faço tudo aqui sozinho, é um trampo de formiguinha. Meio que eu tenho uma visão do que eu gostaria, eu quero ter, tipo, categorias, uma pra console, outra pra emulador, outra pra jogos, e meio que conectar elas. Quais consoles rodam quais emuladores, que rodam quais jogos, que rodam em quais consoles, e criar um ambiente. É uma doideira. E fazendo um pouquinho todo dia, se pá, um dia essa visão vira realidade. É claro que nada disso seria possível sem todo o apoio e carinho de vocês aqui pelo meu trampo. Valeu demais, do fundo do coração. E se você curte meu conteúdo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e se tiver disponível pra você, mete aí um hype no vídeo que ajuda muito mais do que vocês imaginam. Já a gente vai bater aí, acho que um trilhão de inscritos, uma coisa assim. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e Emini, como sempre, eu volto em instante.